Olá, pessoal. Sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. Hoje eu queria comentar aqui uma notícia publicada ontem no DCM, que é sobre mais uma estrepolia do famigerado, ilustre Deltan Dallagnol, né? A notícia ela consiste no seguinte: Dallagnol ele era um dos chefes da Lava Jato no Ministério Público, né? Onde nasceu, em Curitiba. Ele era aí um dos príncipes da República de Curitiba, Deltan Dallagnol, todo-poderoso da Lava Jato, né? Há um tempo já, quando saíram as primeiras mensagens, quando foram vazadas as primeiras mensagens das conversas do Dallagnol com outros procuradores e do Dallagnol com o Moro, a gente já ficou sabendo que o Dallagnol ele fazia combinações, né? Ele manipulava o processo junto com outros procuradores, junto com o Moro. Já saíram algumas notícias sobre isso. E também as próprias denúncias. Antes de a gente saber disso, a gente já sabia também que o Dallagnol ele não era flor que se cheira, e por causa que as denúncias sempre eram muito fracas, né? Eram notoriamente manipuladas. Agora, a gente tem cada vez mais prova. A matéria que saiu no DCM, né, ela mostra uma coisa escabrosa. São trocas de mensagens entre o Dallagnol e o outro procurador, Ataíde Ribeiro da Costa, né, publicado aqui pelo Vinícius Segarra do DCM, que mostra o seguinte, que o Dallagnol, quando ele recebeu a delação do Pedro Barusco, que era um dos diretores da Petrobras, né, o Dallagnol não ficou satisfeito, porque não tinha o PT na delação, né? Não tinha um PT. O Barusco ele não conseguiu apresentar provas nem da participação mais ativa do PP, Partido Progressista, né? E o Dallagnol ficou insatisfeito também, porque as provas contra o PP não eram tão assim contundentes, mas ele queria mesmo era colocar o PT, né? Aí o que o Dallagnol faz? Ele articula para que outro delator importante, outro diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, né? Para que o Paulo Roberto Costa também citasse o PT, né? Então, ele pede para a Ataíde para ele ir lá reescrever a delação do Paulo Roberto Costa e do Pedro Barusco, para colocar o PT na jogada. E na mensagem eles já conversam sobre as vantagens que ele poderia oferecer para esses dois, né? Então isso aí é mais uma prova de que a Lava Jato foi uma operação que ela manipulou as delações para impor uma narrativa, né? Isso é muito grave. A matéria do DCM deixa bem claro, menciona a lei da delação premiada, a lei sancionada pela DIB em 2013, que a lei de delação premiada ela não permite isso, né? Essa lei já é ruim, eu não gosto dessa lei da delação premiada, só que a lei não permite isso, né? A lei não permite que você manipule uma delação. Isso é evidentemente um absurdo, né? E agora a gente tem provas claras de que houve uma manipulação das delações para incluir o PT, o que contribuiu, evidentemente, para um processo de desestabilização do governo, né? Porque tudo isso aí acontece em novembro de 2014, alimentando ali um sentimento antipetista e anti-Dilma que vai estourar nas ruas em março de 2015, com manifestações pelo impeachment. Então, agora, o processo político brasileiro ele fica mais claro diante disso, né? Agora, isso, evidentemente, tem que ser repudiado por qualquer democrata. Um processo judicial não pode ser manipulado dessa forma.
o estrago foi muito grande. Foram centenas de bilhões de reais, milhões de empregos destruídos. Nessa brincadeira aí da Lava Jato, de querer pegar o PT a qualquer custo, né, ele derrubou a economia brasileira. Então, eu espero que a classe política, que os senadores e deputados se debrucem sobre essa denúncia, né, que faz parte ainda da Vaza Jato, né? Ela se debruce sobre essa denúncia para regulamentar melhor o Instituto de Delação Premiada e para também ir adiante no projeto de lei que reforma o Conselho Nacional do Ministério Público. A matéria, inclusive, termina assim no DCM. A matéria termina muito bem lembrando isso. Está em discussão na Câmara dos Deputados um projeto de lei que não é para prejudicar o Ministério Público, não. É para ajudar o Ministério Público a conter esses corruptos, a conter esses malucos dentro do Ministério Público que evidentemente, não contribuem para um Ministério Público democrático, justo, eficiente. Né? Esses caras como o Dallagnol, práticas como a do Dallagnol, mostradas aí nessa matéria, elas prejudicam profundamente o Ministério Público, prejudicam o combate à corrupção, né? Porque ela transforma o combate à corrupção numa grande manipulação política, né? Para eleger fulano ou eleger cicrano. Né? No caso aí, essa manipulação toda ela resultou no impeachment da Dilma, né? Derrubou um governo democrático, né? Destruiu empresas e elegeu o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro ele é eleito em cima dessa onda criada pela Lava Jato. Então, parabéns aí ao DCM pelo furo, ao jornalista lá que escreveu a matéria, muito bem estruturada, e vamos ver se a classe política tem juízo para colocar aí um freio democrático a esse trem desgovernado que se tornou o Ministério Público. Valeu, obrigado.